Boa noite a todos. Vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aqui no nosso grupo de estudos do Anjos de Luz. Hoje o capítulo vai ser o 8, né, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar sobre bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vou aqui abrindo, vão se concentrando. Então, vamos lá? Boa noite a todos. Sou Caroline, médium integrante do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam bem-vindos ao grupo de estudos do Anjos de Luz. Hoje falaremos sobre o capítulo 8, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o grupo de estudos Anjos de Luz é realizado uma vez ao mês com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu peço para vocês agora que vai, né, fechando os olhos. Vamos fazer 3 respirações profundamente. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma. Agora vamos fazer o mantra do perdão, do amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Com os olhos fechados. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar aqui o decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Assim seja. Então já vamos, né, iniciar o nosso capítulo, que é o capítulo 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai, né, iniciar falando sobre a simplicidade e pureza de coração. Iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, com esse capítulo, sobre bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, e é um versículo, essa parte ela é um versículo de São Mateus. E como explicação de pureza em coração, temos o versículo também de Marcos, onde diz que deixai vir a mim as criancinhas, e não impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Kardec também coloca que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, porque isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Mas o que Jesus quis dizer que devemos nos assemelhar às crianças, sendo que temos o entendimento que aquele espírito ali já é velho. Kardec nos coloca aqui, considerando que o espírito da criança seja muito velho, contudo, é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criancinha, não tendo ainda não pode ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência. Também disse que Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a se assemelham. Kardec também coloca que tudo é sábio nas obras de Deus, pois a criança tem a necessidade de cuidados mais delicados, que só a maternidade poderia dar. Então, no olhar de uma mãe, seu filho sempre será um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude.
Do contrário, ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, né? Se ao invés da graça ingênua encontrasse ali um caráter viril e as ideias de um adulto. Muito menos se ela conhecesse ali o seu passado, né? Também tem essa parte do capítulo que fala sobre o pecado por pensamentos e adultério. No versículo de São Mateus diz: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como, por exemplo, nessa passagem. Por enquanto, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso também é São Marcos. A verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, está também no pensamento, por enquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. O trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Também fala sobre a verdadeira pureza e sobre as mãos não lavadas. Nessa parte é colocado sobre o que é a verdadeira pureza. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna ele impuro. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham instituído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância é muito simples, acabaram por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-lhes tais quais eram, visto-lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o havia o dito profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. O objetivo da religião é conduzir ao homem, o objetivo da religião é conduzir o homem. Ora, se não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as que em forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença não eficácia dos sinais exteriores, senão obsta aquela que se cometem assassinos, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem
supersticiosos, hipócritas, fanáticos, e não se formam homens de bem. Não basta se tem as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Também tem a parte que fala sobre escândalos, que fala, se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. O sentido vulgar, escândalo, se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam como evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer orgulho. Lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. São nos dizeres de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que hajam. Para estes, a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas as primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do devido mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão de todos por serem bons. Tal a condição do mundo, dos mundos elevados, onde já o mal já foi banido, tal virá a ser a Terra. Né? A Terra também vai chegar nessa evolução. Quando houver progredido bastante, mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se transformam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Se a vossa mão é causada de escândalo, cortai-a. Figura enérgica essa que seria absurda se tomada ao pé da letra, é que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servir os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para decifrar, o Espírito faculta. Tem umas instruções dos Espíritos também, que deixai vir em mim as criancinhas, né? O João Evangelista, em Paris, em 1863, disse o Cristo, deixai que venha a mim as criancinhas. Então, João Evangelista coloca, profunda em sua simplicidade, essa palavra não continha um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela.
um espírito protetor, Bordeaux, em 1861, colocou: se tendes amor, possui tudo o que há desejável na terra. Possui preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspirar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se faça do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa parte aqui de bem-aventurados os que têm fechado os olhos é uma comunicação que foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se invoca do espírito Vianney. Isso foi em Paris, em 1863 também. Ela coloca assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, que a cure, né? Seria a pessoa cega. Ah, que sofrimento! Bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volveis sempre para Deus, para o céu, olhar e dizei do fundo do seu coração: meu Pai, cura-me, mas faça-me que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e a quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Quando uma aflição não é uma consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não aflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causada da queda. Talvez tenha sido a de que o outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que a lhe impôs, ou maus tratos, de falta de cuidados e etc. Nesse caso, passa ele pela pena da talião. É possível que ele é próprio tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando assim aplicando assim essas palavras de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Esse foi, gente, o capítulo 8, né? Estudamos aqui hoje. Eu gostaria de fazer o encerramento. O próximo capítulo vai ser, do próximo mês vai ser o capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Gostaria de agradecer a Deus, ao Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz. E a todos aqueles que estão aqui participando. Sintam-se abraçados e até o próximo mês. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.